Muito bem, alunos e alunas do quinto ano, vamos então fazer aqui, uma revisão, básica aí do capítulo 3 e do capítulo 4 do nosso livro de ciências, né? Então, como vocês já sabem, a gente vem estudando aí ao longo desses capítulos de ciências a questão da água. E não é diferente aqui nesses capítulos. Então, começando ali, a gente sabe da importância da água, não só para os seres humanos, mas para os animais, para o clima do nosso planeta, para a possibilidade do surgimento da vida no nosso planeta, né? A gente sabe de todas essas coisas. Mas vamos pensar aqui um pouquinho lá no processo, de sedentarização dos humanos. Então, primeiramente ali os primeiros povoados, os primeiros vilarejos, eles vão se localizar principalmente nas margens de rios, de lagos, Por que isso era importante, Por conta do surgimento da agricultura, do desenvolvimento da agricultura. Então não tinha mais como, os grupos humanos lá da pré-história se manterem nômades, trocando de lugar, caçadores-coletores. Eles precisavam agora se fixar em um ambiente para poder ter suas plantações, para daí começar também a ter a produção, de animais ali com a pecuária, o rio, o lago também dava outra possibilidade, de recurso interessante aí para os primeiros seres humanos, que era a pesca também, além também de mais aí para frente no tempo histórico, já começar a ser desenvolvido o transporte, o comércio por meio de embarcações e até mesmo o uso, militar com navios de guerra e tudo mais. Então, a água ela foi muito importante, para esse desenvolvimento da nossa sociedade, Então as grandes cidades que a gente tem até hoje, grande parte delas estão próximas a rios, estão próximas a alguma fonte de água. E por que a água ela vai ser algo então tão importante para a gente? Porque a gente vai ter diversos usos para essa água, E um dos usos mais, que a gente mais fala, que mais a gente associa muitas vezes, é o uso na agricultura, Naquela época, do passado já era um recurso muito importante para as plantações, hoje não é diferente. Então, o setor agrícola é o que mais gasta água, Ele que vai ter aí a grande demanda de água na nossa sociedade, por conta, da irrigação. Aí lembra que a gente até aprendeu lá que existem formas mais eficientes de irrigação, Isso aí depois você pode rever aí no seu livro com um pouquinho mais de detalhamento, que a gente tem a irrigação por aspersão, a gente tem a irrigação por gotejamento. E além disso também na agricultura, vai ser utilizada também para limpeza, desses alimentos, para que depois eles possam ser então comercializados, certo? Um outro setor que vai utilizar a água aí de uma certa forma menos abundante que na agricultura, mas também vai necessitar bastante, da questão da água, vai ser a indústria. Nossa, mas como assim? Como é que a indústria utiliza a água, Muitas vezes a gente não percebe, mas todo aquele maquinário industrial, para funcionar às vezes precisa de água, para ter ali um resfriamento das máquinas, dos materiais, Se eu quero, por exemplo, fabricar aço, em determinado momento eu preciso passar esse aço aí na água para ele ter o resfriamento. Então eu preciso também utilizar água na indústria para conseguir
produzir os diversos materiais, os diversos produtos, né, que a gente tem hoje em dia. Inclusive é comum, né, que as indústrias se estabeleçam também hoje em dia em áreas que tenham ali facilidade de acesso à água, né, porque elas vão necessitar disso para produzir suas mercadorias e tudo mais. E aí tem uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes a gente não percebe que diversos objetos do nosso dia a dia, né, apesar deles não terem água em si, né, neles, eles, para ser produzidos, necessitaram de um grande consumo de água. Então aqui, por exemplo, a gente tem o caso do celular, né? Então um celular, para ser fabricado, né, dentre ali todo o maquinário que ele passa, o resfriamento das máquinas, a limpeza das peças, tudo isso, um celular para ser fabricado é aproximadamente aí 910 litros de água que vai ser gasto, né? Então é aquela água que a gente não vê. Isso é o que a gente chama de pegada hídrica, né? Então é a quantidade de água que é gasta, né, pela indústria na fabricação de determinados produtos. Aí no seu livro, né, no seu material, você pode depois estar olhando outros materiais também, né, outros objetos que também gastam muita água, né? A gente viu diversos, até também alguns alimentos, né? Vários materiais, produtos da indústria que gastam então água. E aí, a gente também, quando está falando de indústria, a gente não pode esquecer de falar da importância da reciclagem. Então a gente viu, né, nas nossas aulas que a reciclagem, né, apesar de muitas vezes a gente falar, a reciclagem é importante, né, porque a gente está impedindo que aquele material vá para o lixo, mas não é só isso, né? Tem muitas vantagens, né, na reciclagem. Então a gente viu que tem a vantagem da economia de espaço, da preservação do ambiente natural, a redução da poluição do ar, da água, do solo, né? E uma coisa que muito interessante para a indústria é a economia de dinheiro e matéria-prima, né? Porque não vou precisar fabricar, né, desde lá o começo. Eu já consigo reaproveitar parte daquele material e também economia de energia elétrica e de água, né? Porque se eu pulo etapas do processo produtivo, logo eu estou economizando aí a água que eu ia gastar, né? A energia elétrica que eu ia consumir com alguma máquina que não vai mais precisar passar por aquele processamento. Por quê? Porque eu já pulo algumas etapas quando eu utilizo a reciclagem. Então a gente viu, né, que a reciclagem tinha muitas vantagens, né? A gente viu uma tabela lá bem legal que mostrava tudo isso pra gente e colou lá no nosso caderno. E aí é claro que a gente tem, né, o uso doméstico. O uso doméstico aí é uma questão, né, básica, né? Geralmente é a que a gente primeiro associa, né? Porque a gente toma banho, a gente escova o dente, a gente precisa cozinhar, né? Alguns alimentos muitas vezes precisam de água para serem cozidos. A gente também precisa fazer a limpeza, né, da nossa casa, do nosso carro, né, do quintal, da garagem. E tudo isso requer água, né? E aí a gente tem um problema muito sério, né? Muito sério mesmo. Por quê? Porque a gente tem um grande problema, né? Que nem todas as pessoas têm acesso à água, né? Então isso é uma problemática muito grande, não somente no nosso país, né? Mas no mundo todo. Então tem um dado, né, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, de 2018, né, que 30% da população mundial não tem água potável, né? Então é um número muito grande.
né, desse número aí, 3 milhões são brasileiros, né? Então é uma questão muito, muito, muito séria no nosso país que precisa ser tratada, e também a nível mundial, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de vidas, né? Pô, como que é gostoso quando a gente tá lá com sede, com calor, tomar uma água, né? Tomar um banho refrescante. Essas pessoas não têm acesso, né, à água potável. Então é algo muito, muito triste, né? Essas pessoas não são só números, são famílias, né? A gente não pode esquecer do quanto é necessário, né, que o governo atue para estar levando água, né, para essas populações, para essas pessoas. E aí a ONU, né, ela tá já antenada aí nessas questões, né? Ela já tá preocupada aí não só com a questão da água, com diversas outras, né? Então ela desenvolveu, né, os objetivos globais, né? A gente viu lá no nosso livro, são 17 objetivos, né, que também conhecidos como Agenda 2030, né, porque em 2030 isso vai ser reavaliado, né, quanto que se avançou, quanto que não conseguiu avançar, como que pode melhorar no que, né? Então a ONU fez essa proposta e inclusive faz parte dela, né, a questão da água potável e do saneamento básico, né, que são questões aí muito importantes, né, para que as pessoas tenham aí saúde, né, que não tenham, né, doenças, que consigam ter aí uma vida digna, né, galera? E outras questões importantes aqui é a geração de energia, né, que a gente estudou bem mais a fundo lá em geografia, né, que aqui a gente, né, como tá falando de água, né, olha lá, ciência, geração de energia, estamos falando de água. Então a gente falou especificamente, né, muito mais sobre a hidrelétrica, né, a energia hidráulica, que é aquela então que vai ser devido ao uso da queda d'água, né? Então vai através, né, das hidrelétricas, a água vai passar lá pelas turbinas, vai gerar a turbina bem rápido e aí vai gerar eletricidade, e aí vai ser, né, muito, muito importante, né, para o nosso país. É a fonte, né, de geração de energia elétrica que a gente mais utiliza no nosso país, né, a fonte renovável que a gente mais utiliza no nosso país, que é um grande exemplo, né, de uso da energia hidráulica. E outra questão muito importante também da utilização da água é a questão do transporte. E aqui em transporte a gente também lembra, sempre que fala transporte, a gente também colocava a pesca ali junto, né, por conta dos barcos pesqueiros, né, dos navios pesqueiros. Mas antes disso, a gente já precisa lembrar lá no transporte de questões, né, históricas. Então, o nosso país, né, a chegada dos portugueses vai se dar, dos europeus vai se dar por meio de navegações, né? Então, eles vão sair lá da Europa, vão vir aqui para as Américas, e aí vai começar todo o processo, né, de colonização do nosso território, tudo mais, e vai começar a se desenvolver a nossa sociedade de hoje, certo? Então isso é uma coisa muito importante. Olha como o transporte pela água foi algo importante, né, pro desenvolvimento da nossa sociedade como a gente tem ela hoje. Outra questão é o transporte, né, de mercadorias, né, de cargas, de matérias-primas, né? E também a questão, né, da pesca, que é muito utilizada ainda hoje, né, que se torna também uma fonte, né, de alimento. E, né, a gente não pode esquecer o transporte de pessoas, né? Apesar de não ser tão comum, né, muitas pessoas viajam de navio,
né? Eu já viajei de navio uma vez, que eu fui do Uruguai para a Argentina. Então é um meio de transporte também que as pessoas utilizam, né? Então é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, pessoal, né, outras coisas, né, o nosso material ele é muito rico, ele trazia a questão da poluição também, né, formas conscientes, né, da gente utilizar a água, né, todas essas questões muito importantes também estão lá no nosso livro. Além dessas que eu falei, tem outras, né? Então, não deixa, né? Não fica só aqui nesse vídeo. Depois vai lá, faz o seu estudo, revê as coisas que a gente estudou nesses 2 capítulos, que eu tenho certeza que você vai se dar bem na nossa prova. Bom, galera, espero que tenham gostado. Era isso. Bons estudos!